Olá, hoje a gente bate um papo com Lawrence Pee, que foi empresário e dono do Moinho Pacífico, o maior da América Latina. A gente vai falar sobre a história de vida dele, seu envolvimento na política e a visão dele sobre o momento atual da economia global e também do Brasil. Lawrence, obrigada pela presença do senhor aqui. O senhor é conhecido muito pela sua história empresarial, mas também pela sua história de engajamento político e social, né? Queria entender de onde que vem esse engajamento. Bem, eu fui, em 1952, nós viemos no Brasil, eu e minha família, meu pai, minha mãe e minhas duas irmãs. E nós reiniciamos, porque nós perdemos quase tudo durante a Revolução na China, em 1984. De lá para cá, foi uma jornada interessante do meu pai. Ele começou no Brasil com uma pequena frota de caminhões, porque naquela época não tinha um tipo de estudo de mercado, viabilidade econômica. Então, para entender o mercado, onde vem a matéria-prima, onde está o mercado, ele tinha que fazer em campo. Né? Então ele comprou uma pequena frota de caminhão e conseguiu identificar onde que está o mercado e onde está a matéria-prima, etc. E com isso ele começou a entender um pouco o mercado no Brasil. E depois disso, como nós viemos com muito pouco capital, ele achou que melhor está num ramo mais seguro, que é a alimentação, né, que é relativamente a demanda inelástica. E com isso começou o moinho. Pequenininho no começo, e foi crescendo aos poucos com o tempo. Né? Agora, o meu engajamento, eu voltei meus estudos nos Estados Unidos, depois de terminar a pós-graduação nos Estados Unidos, eu voltei para o Brasil em 1966. E logo depois da Revolução, que foi em 64, né? E eu me formei em filosofia pura, defendi tese de pós-graduação sobre João Paul Sartre, L'être et le néant, ser ou nada. Então, tinha já uma propensidade mais humanista, eu diria. E quando eu cheguei no Brasil em 66, e logo depois, em 68, veio a AI-5, né? Eu vi que era um modelo, uma ditadura, virtualmente, né? Uma ditadura militar. E era totalmente contra meus conceitos, né? E da forma que eu vejo o mundo. Também eu comecei a identificar como funciona a elite brasileira. Nós temos um modelo essencialmente patrimonialista, e isso não é de agora, isso é 500 anos que é assim no Brasil. Né? Então sempre teve uma interação entre elite econômica e política no Brasil. Né? E tudo é uma troca de favores, que culminou no Lava Jato. Então esse processo não é novo no Brasil, sempre foi assim. E eu entendi de que esse modelo não ia levar o Brasil à frente, que esse modelo era inviável para o progresso e trazer prosperidade para o país. Tudo era difícil no Brasil naquela época. Eu lembro de que se você quiser ter uma agência bancária, você tinha que ter carta patente, que é a autorização do governo. Tudo dependia do governo. Então, o empresário ficaria virtualmente refém do governo, né? A não ser que ele participa do esquema total. Sim. Né? Tá. Então, esse era o modelo do Brasil. E por este motivo, o meu engajamento político. E quando apareceu o PT, isso nos anos 80 ainda, era o único partido que tinha uma plataforma e tinha um programa consistente. Pode estar errado, mas tinha um programa consistente. E eu achei que a elite brasileira econômica precisava de uma chacoalhada. E o regime militar viabilizou a formação do Partido do Trabalhador, né, para quebrar a esquerda, rachar a esquerda, que era o MDB.
Com isso, apareceu o PT e tinha um líder carismático, Lula. Né? E foi crescendo, 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 até que finalmente, depois de 3 ou 4 tentativas, se elegeu presidente em 2002. Né? Bem, a minha visão era o seguinte: quando o PT e Lula apresentaram ao povo brasileiro, a Carta aos Brasileiros, né, achei que o partido não era tão radical como aparentava no primeiro momento. Né? Depois que o PT assumiu o governo e convidaram 2 pessoas, o Palocci e o Meirelles, como ministro da Fazenda e presidente do Banco Central, que implementaram uma política econômica altamente ortodoxa, né? E trouxe a confiança de volta para o Brasil. Ao mesmo tempo, naquela ocasião, o Brasil surfou uma onda de crescimento mundial impulsionada pelo crescimento da China, principalmente nos commodities, matérias-primas, que o Brasil exportava. Né? E com isso o Brasil conseguiu se livrar do maior problema que o Brasil tinha naquela época, que é as contas externas. Que quando vem uma máxima de valorização, quando não tem reserva suficiente, vira um caos como a gente está vendo hoje em dia na Argentina. E com isso a economia foi melhorando. Mas em 2005 eu percebi de que o aparelhamento do Estado, do governo, né, indicava um viés ideológico que não era o que eu poderia aceitar. Que era uma esquerdização do país. Né? E foi aí que eu me afastei do PT. Como que o senhor vê? O senhor falou desse modelo patrimonialista de elite e tal. A gente teve a Lava Jato, queria saber a visão do senhor sobre a Lava Jato e se o senhor acha que esse modelo está mudando, a elite está mudando a mentalidade ou não? A elite não muda a mentalidade nunca, porque o órgão mais sensível da elite é o bolso. E por isso não vai mudar nunca. Agora, o Lava Jato conseguiu frear o processo. Né? E se nós inviabilizamos o Lava Jato, o Brasil vai voltar exatamente onde estava antes. Né? Houve um arejamento, uma oxigenação da sociedade brasileira. E por isso o ministro Moro tem tanto apoio. Ele cometeu algumas, eu diria, atos não republicanos, provável. Mas ele também foi um ator importantíssimo em mudar um pouco a cultura. Só que agora, sob pressão do Congresso e do próprio governo, ele está perdendo espaço. Né? E eu receio que as interferências do Executivo vai começar a neutralizar os efeitos positivos da Lava Jato. O senhor acha que esse modelo patrimonialista, então, ele ainda está aqui, mas, de certa forma, deu uma freada com a Lava Jato? Como dizem aqui, né? Está fingindo de morto. Mas não está morto, não. Está fingindo de morto. Não. O empresário brasileiro está acostumado com benesses. É possível mudar isso? O senhor acha É uma coisa cultural, né? Há 500 anos que nós temos esse modelo. Não é muito fácil de mudar. Né? Agora, tendo vontade política, é um bom começo. Né? Mas eu vejo que o Congresso não está com esta preocupação, e nem o Executivo. Né? Como dizem, todos têm telhado de vidro. E por isso, em conjunto, estão tentando frear um processo altamente salutar. Seu Lourenço, eu queria voltar um pouquinho para a sua história. A sua família saiu da China, fugindo da China comunista em 1948. Sim. Foram para Hong Kong e depois vieram para o Brasil, Sim. né? Por que escolheram o Brasil? E eu queria saber também se o senhor tem alguma memória dessa Sim, fase. tenho, muito, como se fosse ontem. Meu pai
saiu de Hong Kong em 1951, setembro, para fazer uma viagem ao redor do mundo, né? Mas essencialmente ele foi para Japão, Havaí, Estados Unidos, costa oeste, depois até Nova York, descendo, América Central, América do Sul, e depois ia prosseguir para a África do Sul, Índia, Indonésia, sul da Ásia, Southeast Asia, sudeste da Ásia, e voltar para Hong Kong. Era o projeto. Quando ele chegou no Rio de Janeiro, ele não se sentiu muito confortável, porque Rio naquela época era a capital do Brasil. E ele disse assim, puxa, mas ninguém trabalha aqui? Daí ele veio para São Paulo. E São Paulo tem uma colônia em nome japonesa. E nós somos de Oriente. Né? Então ele já sentiu um pouco de afinidade, eu diria. Né? Não esquece que estamos em 1951 e 52, durante a Guerra Coreia. Então tinha uma dificuldade de você conseguir ter algum tipo de sucesso nos Estados Unidos, né, com pouco capital. E também a China era inimigo dos Estados Unidos, estava em guerra. E, evidentemente não se podia se sentir muito confortável. Né? E no Brasil não tem discriminação racial. Né? Isso era importante para minha família. São Paulo é uma cidade em que às 5 da manhã já tem gente trabalhando já. É o tipo de cultura que nós estamos acostumados. Clima é bom, povo acolhedor, um país com enorme potencial, grande como a China. Né? Então reuniu todas as condições e me pareceu para o meu pai altamente promissor. E foi por esse motivo que ele decidiu migrar para o Brasil, se estabelecer aqui, e ele parou em São Paulo, não continuou a viagem. Ficou em São Paulo e gostou de São Paulo e ficou. Isso foi em 1951 e nós viemos, a família toda, viemos em 52. Vocês vieram em seguida. Bom, evidentemente o senhor conhece muito sobre a China, né? E as pessoas têm, me parece, uma certa dificuldade no Ocidente para entender o que é a China, né? Pensando no investidor, o que o senhor acha que o investidor tem que ficar atento em relação à China? O que ele tem que saber sobre o jeito de pensar chinês e sobre a posição da China hoje, geopolítica? A China cresceu nos últimos 4 décadas num ritmo jamais visto na história econômica do mundo. Né? A China, por bem e por mal, conseguiu tirar da pobreza 800 milhões de pessoas. Né? É um regime autoritário, sim. Tem seus defeitos, com certeza. Mas também houve grande progresso. Né? Agora, nós estamos naquele dilema do Thucydides Trap, né? A armadilha, que é um país que domina o mundo, né? E um poder emergente. Em todos os momentos da história, né? Atenas e Esparta, sempre houve guerra no final. Né? Então, mas eu acho que é possível evitar um confronto. Eu acho possível. Os Estados Unidos hoje tem um PIB em torno de 21 trilhões de dólares. E em termos de poder aquisitivo, a China tem um PIB, poder aquisitivo, de 27 trilhões. Né? A China cresce ao redor de 6% e os Estados Unidos 2,5%. A China cresce 3 vezes mais rápido em termos de poder aquisitivo do que os Estados Unidos. Nesse ritmo, a distância entre a China e os Estados Unidos vai aumentar. Não tenha dúvida que os Estados Unidos, sendo a maior economia do mundo, tem um peso enorme. Né? Mas vocês têm que entender a geopolítica que está em movimento. Né? Os Estados Unidos não quer perder a hegemonia, não quer perder a posição de líder econômico, político e militar do mundo. Né? E vê a China como um desafio, como um concorrente. Né? Mas a China, pela sua história, não é um país que invade outros países.
né, que domina ou conquista ou coloniza os outros países, né? É um país que está mais preocupado em preservar sua subsistência e resguardar a sua segurança nacional. E sabe que a China é banhada por dois grandes rios, né, que é o Yellow River e o Yangtze, né? E a água vem do Himalaia. Então, e por isso a China tem uma postura, né, de tentar assegurar o controle de Tibete. É muito mais por sobrevivência do que qualquer tipo de discriminação de etnias. China é circundada por quase 12 países, né? E também China depende de energia, alimentos de outros países. E a China é um país que hoje é o número 1 no mundo em comércio exterior. E tudo passa pelo Estreito de Malacca, que é entre Singapura e Indonésia. Então, por isso, a China necessita de controlar o mar da sul da China, para a segurança, de garantir a navegabilidade, para a sobrevivência. Sim, até a segurança alimentar. Exatamente, segurança alimentar e para a subsistência do país, né? Não tem energia suficiente, não tem petróleo suficiente na China hoje. E por isso, às vezes, o mundo critica a China por ser, eu diria, ter uma postura mais agressiva no mar da China, mas é uma questão defensiva, não é nem ofensiva, né? Agora, o crescimento da China elevou o padrão de vida de toda a Ásia. Na medida que a China sobe a escada tecnológica e de valor agregado da sua exportação, ela abre espaço para os produtos de maior mão de obra, que necessitam de mão de obra, para outros países como Vietnã, Indonésia, Malásia, Filipinas e assim vai, Tailândia. E isso possibilitou um aumento de padrão de vida da Ásia como um todo. E por isso, esta cadeia de suprimento da Ásia, a Ásia virou quase como se fosse em vez de um continente, virou Ásia S.A. Né? É verdade. Uma grande fábrica do mundo. Né? E isso tem causado problemas com a globalização, porque o operário, o trabalhador dos países desenvolvidos estão perdendo espaço, né? A manufatura está migrando para a Ásia. Então, e com a disparidade de renda nos países desenvolvidos, né, Europa, Estados Unidos, né, Canadá, etc., você vê que há um movimento da população de dissatisfação manifestado nas eleições, como consegue emplacar um governo como o seu Donald Trump. Sim. Né? O Brexit, né, da Grã-Bretanha é outro sintoma. Os 5 estrelas na Itália também. Mas né? o senhor vê que as pessoas querem voltar a um passado que não tem como voltar mais, talvez? É difícil porque você ainda tem um pool de trabalhadores em torno de 400 a 500 milhões de pessoas, no mínimo, na Ásia, disposto a trabalhar por um salário relativamente baixo. Ao mesmo tempo, você tem a robotização e automação das economias, que torna o trabalho do ser humano menos eficiente e mais caro. Então, não é só a globalização que está eliminando os empregos, e sim a evolução tecnológica, que tem um efeito tão grande, se não maior do que a globalização. Isso não é percebido, porque para o político sempre é bom achar algum inimigo externo para poder culpar. Você não pode culpar um robô. Você não pode dizer, olha, vamos parar com o avanço tecnológico, isso não soa bem. Mas criticar o trabalhador na Ásia por ganhar menos, porque está disposto, né? E você vê isso é muito característico nos Estados Unidos. A população que faz o trabalho mais duro nos Estados Unidos são tudo imigrantes. Porque o americano não quer esse tipo de trabalho. Porque é muito árduo o trabalho.
de que moleza, basicamente, né? Então, esse tipo de cultura e postura se torna a economia menos eficiente. Né? E por isso, o século XXI vai ser o século da Ásia. Não tenha dúvida, vai ser o século da Ásia. Né? A Ásia, em 30, 40 anos, vai ser 60% do PIB mundial. Para onde vai a guerra comercial? A guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, hoje, é a ponta do iceberg. Não é muito importante no contexto. É muito mais uma competição entre duas potências. A coisa vai muito mais além. É tecnologia, é domínio, é hegemonia. Né? Hoje temos Pax Americana. Ele não quer que haja Pax Cínica. Esse é o problema. Né? E, infelizmente, para os americanos, este é um caminho que é irreversível. Essa é uma realidade inexorável, é questão de tempo. Né? Que vai acontecer. A China hoje domina em inteligência artificial, computação quantum, G5, 5G, né? E outras áreas, né? Biotecnologia, está dominando. A China, depois de iniciar com o apoio da tecnologia do Japão, Alemanha e França, hoje é o maior produtor de trem-bala do mundo. Né? Então, a velocidade em que muda a China é assustador. Que a China tem pressa. O povo chinês tem pressa. E por isso eu acho que é muito difícil frear a China hoje. Até poderia ter sido feito há 10, 15 anos atrás. Hoje é impossível frear. Né? E na medida em que você vê o avanço tecnológico, você vê que a China investe nas suas forças armadas uma fração do que os Estados Unidos investem. Eu ia perguntar isso para o senhor. Acho que talvez... É em torno de 800 bilhões de dólares nos Estados Unidos contra 250 a China. Né? Então, uma disparidade enorme. O investimento militar da China é defensiva e dos Estados Unidos é ofensiva. Né? É totalmente diferente os conceitos. Né? Mas, como se você identifica um outro país como seu inimigo ou concorrente, né? Evidentemente, quando o dirigente máximo de um país começa a criticar um outro país, sistematicamente, dia sim, dia não, cria um ambiente de desconforto. Né? Querendo ou não, é o seu presidente que está dizendo isso. Então, e esse não é uma boa política, na minha opinião. Porque o mundo hoje não quer guerra de civilizações. Não quer bipolaridade. E muito menos monopolaridade. Que é multipolaridade o mundo quer. Né? E os dirigentes têm que entender isto. De que não é um país que vai dominar todo mundo e ditar as regras. O senhor vê alguma solução possível no curto ou no médio prazo para essa disputa entre Estados Unidos e China? Vamos supor que Trump não seja reeleito, por exemplo. Eu acho que a visão de que China é um concorrente e é um risco não é apenas do Partido Republicano e do Trump. Eu acredito em Washington, dos dois partidos, abraçou esta ideia. Porque essa ideia, quando você quer inventar, criar um inimigo externo, é que as coisas não vão muito bem internamente. Por isso, então, os democratas, como os republicanos, é muito conveniente e fácil achar um inimigo externo. Né? Todos os governos fazem isso quando as coisas não vão bem internamente. E se você olhar para os Estados Unidos como país, você vê que a disparidade de renda é enorme. Né? Você vê que o povo não está satisfeito. Há mais de uma década não houve real aumento do salário real da população americana. Né? Você vê que é um país cheio de problemas.
consumo de drogas disseminando numa velocidade assustadora. Hoje, em muitos estados, é legal o uso para recreação de marihuana, né, cannabis. Então, é uma sociedade que tem maior número de prisioneiros. Okay? São 2.200.000 pessoas encarcerados. Né? É o país que tem maior número de massacres de qualquer lugar no mundo. Né? É o país que tem mais armas per capita do mundo. Né? Então, eles têm muitos problemas internos para resolver também. Né? Sem dúvida, é um país, maior potência do mundo. Foi possível criar uma riqueza enorme nos Estados Unidos. Né? Inovação, tudo isto são pontos positivos da sociedade americana, mas também tem alguns aspectos que eles precisam, com urgência, atender. Tem uma série de problemas para olhar. Tem para olhar internamente também. Queria voltar um pouquinho para o Brasil agora, né? A gente vê hoje as pessoas pensam de forma muito nessa coisa em termos de direita e esquerda, né? O tempo todo, se você faz isso é comunista, se você faz aquilo virou uma coisa... Fascista. É fascista ou é comunista. O senhor acha que... Quando que começou essa divisão da sociedade dessa forma tão extrema, na sua opinião? E isso tem alguma solução? Na realidade, essa questão de esquerda e direita começou nos anos 50. Mas eu digo desse acirramento, como a gente vê hoje. Bem, o acirramento maior foi o golpe de 1964, quando um regime eleito democraticamente foi destituído. Né? E não importa a justificativa, o que ocorreu foi um golpe militar. Né? Então a esquerda e a direita sempre teve um embate. Agora, hoje eu acho que não estamos muito além na polarização do que era antes. O senhor acha que sempre foi assim, esse ambiente... Sempre existiu. Agora, tornou mais evidente agora, na época do Fernando Cardoso, Sarney, era menos aparente. Mas quando o PT assumiu e começou a aparelhar o Estado e implementar um modelo, eu diria, socialista, né? Ficou evidente de que o PT está caminhando para levar o país a um modelo socialista, bolivariana, parecido com a Venezuela. E quando a presidente Dilma foi afastada, e assumiu o vice Temer, e logo depois foi eleito o Bolsonaro contra a esquerda, que era o PT, Haddad. Então essa polarização existe. E como o discurso do partido hoje que domina o governo, o partido do Bolsonaro, é direita radical, a polarização fica mais evidente. Agora, eu diria o seguinte, se o país não recuperar economicamente, nós vamos ter a esquerda de volta ao poder. Em 2022. Como o senhor avalia o programa fiscal do atual governo? Eu acho que o programa fiscal ainda oferece muitos desafios. Eu acho que a reforma da Previdência não resolve o problema. Pelos relatórios que eu tenho lido, nossa dívida pública em relação ao PIB vai chegar a 80% ano que vem. Que para o padrão de crescimento e estágio de desenvolvimento econômico do Brasil é muito alto. Eu diria que 40% seria mais palatável. Com isso, evidentemente, o governo vai ter que fazer alguma coisa. A reforma que está no Senado hoje
já foi desidratado para em torno de 850 bilhões. O Tasso Gereissati deu uma enxugadinha. Sim. Agora, PEC paralela, a gente não sabe quantos itens vai ser aprovado, então a gente não tem como quantificar, né? Mas mais seguro são os 850 bi, que em 10 anos dá 85 bi, que é muito, muito pouco. Tanto é verdade que o Guedes, que não era a favor do CPMF sobre nova roupagem de CT ou o que for, né? Ele hoje está pensando duas vezes. E o afastamento do Marcos Cintra foi em função de que o Marcos Cintra, desde que ele nasceu, ele tem essa ideia, não é de agora, né? E é um imposto eficiente sobre aspecto arrecadatório, mas ineficiente como imposto. Este imposto é altamente regressivo, que onera todas as cadeias de produção. Todos os produtos da cesta básica é onerado por imposto financeiro. E maior a cadeia com mais etapas, mais onera. E também onera a exportação, né? Seria contrassenso o tipo da exportação. Então, é um imposto burro, okay? Mas um imposto eficiente. E se o Guedes, até pouco tempo, estava abraçando essa ideia, é porque a questão fiscal está muito mais crítica do que aparenta. Tanto que, de acordo com os relatórios que eu tenho lido, ele precisa buscar mais 150 bilhões de reais. Agora, naturalmente, a primeira sugestão que eu daria é enxugar custeio, enxugar a máquina do Estado. Mas eles já estão buscando isso também, né? Mas longe do que é necessário. O que o senhor acha que é necessário? Eu acho que é necessário, por exemplo, reduzir o custeio da forma... Primeiro, tem que demitir uma parte do funcionamento público. Segundo, tem que eliminar os benefícios. Terceiro, tem que congelar os salários, ok? Para ter um efeito. Eu quero ver em números quanto que vai economizar com cada medida. Não adianta me dizer, olha, vamos começar, não adianta nada. A conta está tão grande que não dá para esperar. Isto ainda com juros baixíssimos, que na época da Dilma estava 14,25%, hoje está 6%. Então a dívida do setor público, que é acima de 4 trilhões de reais, né, tem um custo de serviço bem menor hoje. Assim mesmo vamos atingir 80% do PIB, a dívida pública. Então a situação é dramática. Agora, eu fiz uma análise, porque o Bolsonaro disse que qualquer empresa do governo é possível de ser privatizada. Né, quando perguntaram para ele sobre Petrobras. Né? Aí eu fiz alguns cálculos. O governo detém 42,7% da Petrobras, que hoje, no preço do mercado, está em torno de 360 bilhões de reais. E o mercado entende de que, se for privatizada, pode valer o dobro ou até um pouco mais. Fazendo alguns ensaios, eu cheguei à conclusão que os 42% do controle da Petrobras poderia render entre 290 bilhões de reais a 360. Isso é dinheiro que entraria na caixa imediatamente na hora da privatização, não em 10 anos como a Previdência. Então, deveria aliviar um pouco. Com certeza seria uma coisa importante. Mas o Bolsonaro não tem nem a coragem, nem o capital político para essa empreitada, que é altamente complexa, que tem que passar leis para o Congresso para poder viabilizar a venda. Então é difícil. Mas o Guedes disse que ele quer privatizar tudo. Se o governo for por essa direção, faria sentido, na minha opinião. Porque o Estado produzindo não faz nenhum sentido. A Petrobras privatizada iria ser uma empresa bem mais eficiente. Bem mais eficiente. Então, é algo a se pensar, mas é difícil de implementar, muito difícil.
Como é que o senhor vê a política de estímulo monetário do Banco Central do Brasil hoje? O Campos Neto é essencialmente o que chama de hawk, águia. Ele é conservador. Ele é muito cauteloso, né? Agora, com o crescimento este ano de 2019 ao redor de 0,5%, um pouco mais, né? E com a perspectiva de um crescimento em torno, na minha opinião, entre 1 a 1,5% ano que vem, o estímulo monetário será importante nesse momento, né? Agora, baixar os juros em si só não vai adiantar muito para impulsionar a economia. Que o juro a 6% já não é um juro alto, se você considerar entre 3,5% e 4% de inflação. O juro real está um pouco acima de 1%. E se você ajustar pela carga tributária, os impostos, você tem 0 de ganho real, virtualmente, né? E quando o juro começa a baixar muito, e você tem juro negativo, real negativo, que após imposto de renda, você começa a inflar os ativos, inflacionar os ativos, outros ativos, como ações, imóvel, commodity, etc., né? E isso é perigoso de caminhar por essa direção. Então, tem limite até onde você pode baixar juro, né? Então, eu acho que o Campos Neto vai baixar juro, acho que provavelmente baixa até 5%, né, nesse ciclo, e manter... Em 2019? 2020. Não acho que ele vai baixar tudo. Você não acha que vai para 5% em 2019? Acho que provavelmente, eu diria que provavelmente até o final de 2019 está em torno de 5%. Está em torno de 5%. Agora, o outro aspecto é o câmbio, né? O câmbio que subiu bastante. Recentemente estava 3,75 ao redor disso, e agora está 4,06 hoje, né? O câmbio desvalorizou bastante o real, mas não porque os fundamentos do Brasil estão muito pior, e sim do contágio da Argentina, né? E também a saída do capital estrangeiro na Bolsa também houve esse impacto. Tem gente que fala que o investidor aprendeu a diferenciar os países da América Latina. O senhor acha que eles não diferenciam? Quer dizer, tem um problema na Argentina, já tira o dinheiro do Brasil? Já visto agora, né? Ele não aprendeu nada. Não esquece que muitos fundos, né, de pensão dos Estados Unidos que não tem a mínima ideia o que é investir no Brasil. Ele vai em manada, simplesmente comportamento de manada, né? E países em desenvolvimento é a mesma coisa, ainda mais na América Latina. Você tem México, que é o governo esquerda, né? Você tem a Argentina, que vai ser um governo esquerda daqui a um mês. Brasil, tem um governo complicado, né? Colômbia, problema. Peru, problema. Bolívia, sobrou o quê? Chile, que é desse tamanho. Então, a percepção é a seguinte: a América Latina, muito confuso. Muito confuso, muito complicado, é melhor sair fora, né? Então, isso acontece. Mas a importância não é isso. O importante é que, com o afrouxamento monetário que está ocorrendo hoje, vai intensificar agora em função da queda da atividade econômica no mundo inteiro, você vai ter os bancos centrais injetando mais dinheiro, como o Banco Central Europeu já fez hoje, baixando o juro também, e o Federal Reserve também vai baixar o juro. A China vai continuar com o estímulo monetário também, vai baixar o juro, vai reduzir a reserva compulsória, né? E assim vai. Então você vai ter mais liquidez no mercado. Eu ia perguntar disso para o senhor, porque parece que a gente está vivendo um momento que a política monetária está cansando, está se exaurindo para estimular as economias e não está tendo resultado mundo afora. O que é preciso, afinal, para que se reaqueça? Mas desde 2008, 2009, quando iniciou a crise, estamos há uma década. A dívida subiu 70 trilhões de dólares no mundo. E qual foi o resultado? Um crescimento em média de 2,5%. Em média, no mundo. Então, é um resultado muito modesto com tanto afrouxamento monetário e fiscal. Isso, na sua visão? Porque o setor público salvou o setor privado. Okay?
Isso, o setor privado não está tão robusto ainda. Hein? A crise foi tão grave em 2008, 2009, os ativos estavam tão inflados, o sistema financeiro tão complicado, virtual, quase quebrou o mundo inteiro. Então foi uma recessão da ordem que nós nunca tínhamos visto. Só tem um momento na história que foi pior, que foi a Grande Depressão de 1929 e 30, naquela época. Né? Então, de fato, a crise foi muito grave. E o problema é que a dívida que ocasionou a crise de 2008, 2009, essa dívida está bem maior hoje. Os países, a dívida soberana está muito mais alta hoje do que estava naquela época. Né? Então, a questão é pegar o seguinte: com todos os recursos, você não conseguiu um crescimento robusto. Na próxima crise, quais são os instrumentos? Que monetário virtualmente não existe mais. Exato. Juro negativo vai até onde? Hoje, 31 trilhões de dólares já rende juro negativo real, já. E vai crescer, na medida que baixa mais os juros ainda. Né? Até onde vai? Aí que está o problema. Tem tantos recursos no mercado, vai procurar algum destino e vai começar a inflar de novo os ativos. Então, se você pega as ações do S&P 500, né? O P/E ratio, preço-lucro, né? Está em torno de 30 vezes, comparando com média histórica de 16, 15 vezes. Então, já está overvalued, sobrevalorizado já. Inflado já. Já está inflado já hoje. E com mais injeção monetária, é provável que essa brincadeira continua. Né? Aí vem a questão. Brasil, relativamente falando, está barato. Os ativos no Brasil hoje estão subvalorizados pelo padrão mundial. Não é que nós estamos bem, nós estamos menos pior que os outros. Relativamente. Exatamente. E por isso a minha leitura de que o real, hoje a 4,06, pode voltar para 3,80, 3,90 nessa faixa, primeiro. E o Bovespa tem condições de subir mais ainda. Não porque esperamos grandes aumentos de produtividade, ou aumento de receita, ou aumento de lucro das empresas. Simplesmente a precificação está mais baixa em relação ao resto do mundo. Então, esta questão do Brasil tem potencial sob aspecto relativo. Estamos um pouco menos pior que os outros. Agora, se vem uma crise, é questão de tempo. Pode não vir 2020, 2021, algum momento vai vir. Vai vir. Porque os governos não têm mais espaço monetário e também não tem mais espaço fiscal também. Sim. Né? Porque dos 5 países na Europa, a Alemanha é a maior. Né? França, Grã-Bretanha, Itália, Espanha. Esses 4, fora a Alemanha, não tem espaço fiscal. A Alemanha é apenas 1/6 do mercado europeu, da zona do euro. Então, a Alemanha sozinho não vai poder fazer nada. Sem falar de que a Alemanha tem cultura de ortodoxia fiscal, né? E não vai simplesmente começar a imprimir e aumentar sua dívida do setor público. A China está desacelerando. É impossível manter 10% de crescimento ad eternum e vai desaquecer. O dividendo populacional demográfico já está desaparecendo. Né? Cada vez mais a China está sendo contestada por suas práticas comerciais. Então a China vai crescer, mas não naquele ritmo que a gente vive. Tudo bem, a China é uma economia bem maior hoje, então qualquer crescimento de 6% é significativo. Até aí concordo, mas o ritmo vai desacelerar. Nesse contexto, qual é a perspectiva para as commodities que o Brasil produz? Eu acho que o Brasil ainda tem um espaço, mas não esquece, eu vou dar um exemplo. 20 anos atrás, você acha que o Vietnã podia concorrer com o Brasil no café? Não. Hoje? 15 anos atrás, você acha que a Índia podia concorrer com o Brasil no açúcar? Não, hoje
né? Então, é importante também de lembrar de que os outros países também não estão parados. Né? O Brasil, o agrobusiness do Brasil é, sem dúvida, um dos fatores importantíssimos do nosso crescimento. Né? Mas não podemos ficar parados. Né? E os commodities, na medida que aumenta a renda da população mundial, não digo nem a China tanto, que vai continuar aumentando, mas a Índia é um potencial cliente para commodity. Né? Que a população da Índia vai ultrapassar a China em 3, 4 anos. Vai passar a China. Então, mesmo com a desaceleração chinesa... Pode haver um outro player que pode ocupar. Espaço aí. Exatamente. E por isso eu acho que o Commodity Brasil ainda é um fator importante para o nosso crescimento. Aliás, hoje é único, né? O senhor vê essa questão ambiental como algo preocupante nesse sentido? Eu vejo como uma preocupação. Você vê que o aquecimento global é uma realidade, né? Você vê as gelarias do norte derretendo, é uma realidade. Então, a gente não pode fingir que não existe. Existe sim mudança climatológica. Os furacões estão mais intensos, né? O calor mais prolongado. Em diversas regiões do mundo bate recorde de temperatura. Mas eu me refiro a essa questão, essa postura do governo Bolsonaro especificamente quanto ao meio ambiente. Eu acho que o Bolsonaro não é uma boa política simplesmente seguindo o Trump. Né? Ele tem que ter, o Brasil tem que ter vida própria, não pode ser apêndice de ninguém. E o fato de ele criticar ambientalistas e negar os fatos, né, acho que é contraproducente. Você vê que empresas do mundo já estão boicotando o couro brasileiro. Tem empresas que já não compram mais soja brasileira. Né? Nós estamos inserindo na comunidade mundial. Nós precisamos dos clientes. Você vai começar a ofender, né, criticar e menosprezar um problema real, você vai ter essas reações que estamos vendo hoje. Né? Agora, o governo está desesperadamente tentando apagar um incêndio, né? Em termos figurativos, né? E vamos ver se eles conseguem neutralizar o estrago que foi feito. Né? Eu queria saber um pouco dos seus investimentos. Há 4 anos o senhor vendeu o Moinha. 4 anos, é isso? Sim, exatamente. Vendeu para a Bunge, né? Exato. E o senhor passou a se dedicar ao seu fundo de investimentos, é isso? Exato. Como que o senhor gere isso? Onde o senhor aplica? Nós temos uma estratégia que a gente chama de ABC. A é América, Estados Unidos, sendo o maior economia do mundo, ninguém se pode dar o luxo de estar ausente. Né? B é Brasil, que é o mercado que eu mais conheço. E C é a China, que tem mais potencial de crescimento. E também agora de inovação. Então são 3 mercados que a gente olha com cuidado. E temos investimento em todos os 3 mercados. Né? Essencialmente através de equity. Né? Não temos participação de empresas que necessitaria de um gerenciamento, que somos apenas investidores passivos. Né? E estamos olhando o Brasil com muito cuidado agora, porque identificamos que os ativos do Brasil estão, neste momento em tempo, mais barato do que muitos outros mercados. Que oportunidades o senhor vê no Brasil hoje? O senhor poderia abrir alguma... Eu me interesso por 3 segmentos, que é o agribusiness, a saúde e a educação. São 3 segmentos que eu tenho interesse em aprofundar. Né? Mas eu reconheço que o Brasil tem oportunidade hoje. E agora, eu também queria só colocar um ponto que eu achei interessante. O Banco Central mudou um pouco a sua postura em relação ao câmbio. Está começando a vender dólares à vista, né, que não vem fazendo há muito tempo.
A nossa reserva está hoje em torno de 387, 88 bilhões de dólares. É verdade que o custo de carregar este volume de reserva é muito mais barato com juros de 6 do que com 14, não tenho dúvida. Mas eu acho que o Campos Neto está certo, porque na venda do dólar à vista, reduz as nossas reservas. Mas será que a gente precisa de quase 400 bilhões de dólares de reserva? Eu acho excessivo, na minha opinião. Isso poderia ajudar a reduzir a nossa dívida pública. Então, se o governo aceitar a minha sugestão de privatizar, por exemplo, Petrobras, e reduzir um pouco a sua reserva, nossas contas públicas estarão em melhor situação. Daí o Guedes não precisa puxar os cabelos e enfrentar um CPMF. Tá certo. O senhor acha que essa questão... Existe um nível ideal de reserva? Eu acho que se for 12 meses de importação é mais do que suficiente. Antigamente, a reserva era necessário apenas, no máximo, 6 meses de importação. Eu já estou sendo bem mais cauteloso em função de eventual crises externas que pode contaminar o Brasil. Eu acho que a nível de 12 meses de importação é mais do que suficiente. E é importante lembrar de que o governo não tem a mínima capacidade de investimento. Se você reduz o custeio, a máquina pública, vender as estatais, reduzir um pouco a reserva, as contas públicas estarão bem melhor. E o governo terá mais capacidade de investir. Que formação bruta de capital fixo no Brasil é em torno de 15%. Na Ásia é 30% a 40%. O crescimento de um país é em função do investimento. Sem investimento, o país não vai crescer. Qual que é o maior problema do Brasil hoje, na sua visão? Não só economicamente, olhando para o Brasil como um todo. Qual que é a maior chaga do Brasil? Capital humano. Capital humano. Qualidade do capital humano e a cultura, de não aceitar sacrifício. Ou seja, o Brasil, o capital humano, temos o inverso de aumento do padrão do capital humano. As pessoas mais preparadas no Brasil estão saindo do Brasil. Então, você está tendo uma queda de qualidade do capital humano. E um problema de produtividade seríssimo. Que traduz em queda de produtividade. Outro ponto que é importante é que, sem educação, o país não vai para frente. Então, o Brasil gasta, em termos de PIB, quase igual à Europa em educação. Como é possível a gente gastar tanto e não tem uma educação de qualidade? Então, essas são as questões que o governo tem que analisar com seriedade. Eu lembro a Dilma, como é que é? Pátria educadora? É o período em que a qualidade da educação não melhorou em nada, se não piorou. Não adianta você universalizar a educação se é de péssima qualidade. Não adianta nada. Então, você vê que cientistas do Brasil estão indo para o exterior, porque não vê oportunidade aqui no Brasil. A gente forma esses cientistas e quando eles estão na fase mais produtiva, eles vão para outro país. A gente paga a conta, quem ofere os benefícios do país. Esta é a realidade. Seu Lawrence, para finalizar, o que o senhor ainda gostaria de realizar na sua vida que não realizou? Eu passo maior tempo hoje lendo, estudando. Eu leio e estudo no mínimo 8 a 10 horas por dia. Então, a riqueza de informação hoje disponível a qualquer um de nós que tenha curiosidade, para mim é uma satisfação. Quando eu trabalhava numa empresa, no meio pacífico, eu não tinha tempo de ler, não tinha tempo de estudar. Hoje eu tenho.
Então, abriu um mundo de conhecimento à minha espera que estou absolutamente fascinado. E eu estou viciado em aumentar conhecimento. Maravilhoso. Muito bom. Parece um bom plano. Obrigada, senhor Laurence, pela sua presença aqui, viu? Obrigada a você pela audiência. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar o vídeo. Até mais. Obrigada.